aleluias, Deus, aleluias, falando com o homem. Vamos observar e vamos ver o Senhor assim, aleluias, se testificando, aleluias, ao ser humano. Mas ao lermos o livro dos Salmos, vamos ver a diferença, que no livro dos Salmos, aleluias, é o homem falando com Deus, é o homem se humilhando diante da presença de Deus. No livro dos Salmos, aleluias, é o homem, aleluias, buscando direção, buscando refúgio, buscando direcionamento, buscando, aleluias, em Deus, no Criador dos céus e no Criador da terra. Quando nós paramos para meditar no livro dos Salmos, vamos observar que a maioria dos salmos, quem assim escreveu foi Davi. Para você que não conhece, quem foi Davi, Davi, aleluias, era filho de Jessé, aquele a qual o Senhor assim escolheu para reinar sobre Israel, após, aleluia, Saul, o primeiro rei de Israel, assim ter sido rejeitado devido à sua desobediência. E Davi, aleluias, ele nos deixou grandes lições, Davi nos deixou grandes ensinamentos, a qual nós precisamos adquirir, a qual nós precisamos buscar para as nossas vidas, pois, aleluias, a palavra de Deus vem nos ensinando a andarmos na presença de Deus com fidelidade, com santidade, com sinceridade. Aleluias. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo e observo, aleluias, que por mais que Davi, aleluias, errou na presença de Deus, por mais que Davi pecou, por mais que Davi transgrediu, aleluias, na presença do Senhor, ele não perdeu, aleluias, a essência, aleluias, de estar aos pés do Senhor, não perdeu a essência, aleluias, de orar, aleluias, porque hoje o que nós vemos, aleluias, são pessoas que pecam, mas não se arrepende, são pessoas que pecam, transgride contra Deus e não toma a atitude de voltar. Quando nós olhamos para a vida de Davi, o interessante e o que me chama a atenção é isso, é que ele errava, mas se arrependia, ele pecava, mas se humilhava, se prostrava na presença de Deus, pois ele mesmo dizia, aleluia, que sem a presença de Deus ele não era nada, que sem a presença de Deus ele não iria a lugar nenhum, sem a presença de Deus não adiantaria, aleluias, ele ser, aleluias, rei de Israel, pois era a presença de Deus que fazia a diferença na sua vida. E quando eu paro para meditar nas nossas vidas, não é diferente, é a presença de Deus que faz a diferença. Nós precisamos ter esse quebrantamento espiritual, nós precisamos ter, aleluias, essa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, aleluia, de quando errar, de quando pecar, de quando se desanimar, se arrepender e de se humilhar, se prostrar diante da presença de Deus. Uma coisa eu aprendo, aleluia, quando eu olho para a vida de Davi, que todas as vezes que Davi errava, que ele se humilhava na presença de Deus, Deus o ouvia, porque se tem uma coisa que Deus se agrada, é de um coração sincero, é de um coração quebrantado. Se tem uma coisa que Deus, aleluias, muito se alegra, é de alguém que decide assim estar se voltando a Deus, independente das suas falhas. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, independente do que aconteça contigo, independente do que você passe, do que você vai passar, independente do que você está passando, não perca a sensibilidade ao Espírito Santo do Senhor, independente do que você enfrente, não perca, aleluias, a sensibilidade ao Espírito
Espírito Santo de Deus. Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, qualquer errinho a qual nós cometemos, já estamos pedindo perdão ao Senhor. E isso nos faz bem, sabe por quê? Quando nós se arrependemos e pedimos perdão a Deus, Deus ele vê a nossa sinceridade, a nossa humildade e começa a derramar força, graça sobre as nossas vidas para que nós venhamos prosseguir na caminhada. Porque existe muitas pessoas que começam, mas não conseguem permanecer. É justamente por causa disso, aleluias, irmão Nadisso, irmã Lene, aleluias, irmã Rebeca, aleluias, por causa disso, porque não tem a sensibilidade ao Espírito Santo, erra, peca, e não tem a atitude de pedir perdão a Deus, de se humilhar e dizer: Deus, eu sou dependente do Senhor, Deus, com as minhas forças eu não consigo. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos ver alguém sensível ao Espírito de Deus. Vamos ver que ele era sensível ao Senhor, errava, pecava, mas se arrependia. E nós precisamos pegar, meus irmãos, esses exemplos da Bíblia Sagrada, desses homens de Deus, desses exemplos na fé, e assim ser sensível à voz do Senhor, ser sensível a Deus, para que na hora que eu desanimar, para que na hora que eu errar, para que na hora que eu pecar contra Deus, eu venha me prostrar na presença de Deus, pedir força, misericórdia a Deus, e assim Deus me pôr de pé novamente. Estamos na terra, somos carnes, somos seres humanos. Diz a Bíblia que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a carne é fraca, a nossa carne, ela deseja realmente o pecado, mas uma coisa, glória a Deus, a Bíblia vem nos ensinando: se eu sou sensível à voz de Deus, quando eu errar, quando eu transgredir contra esta palavra, eu vou me humilhar, eu vou me prostrar na presença de Deus. E quando eu me humilho, quando eu me prostro na presença de Deus, Deus ele se agrada da minha sinceridade e assim me dá força, graça, fé, para que eu venha prosseguir em diante e não venha parar. No livro dos Salmos, nós vamos aprender grandes lições a qual nós devemos tomar para as nossas vidas. Em uma vez, aleluias, o salmista se expressando para com Deus, o salmista ele vem dizendo: Senhor, comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Qual o caminho perfeito é esse que o salmista vem dizendo? É o próprio caminho de Deus, é o próprio caminho a qual hoje nós assim seguimos, é o próprio caminho a qual hoje nós andamos, os caminhos do Senhor. E assim como o salmista fez, tomou a decisão de se comportar sabiamente. Quando ele fala comportar-me-ei sabiamente, sabe o que ele está dizendo? Aleluias, eu vou me comportar de maneira sábia, eu vou andar de acordo com esta palavra, aleluias, no caminho perfeito, porque eu tenho certeza que eu vou me sair bem, eu tenho certeza que o mal vai vir para querer desviar o meu foco, mas eu vou permanecer firme, porque eu tomei a decisão de me comportar sabiamente. O salmista vem dizendo: quando virás a mim? Aleluias, ele faz uma pergunta logo após ele dizer, e se ele faz uma pergunta logo após ele dizer que iria se comportar sabiamente na presença do Senhor, é porque ele não sabia quando iria suceder a respeito, aleluias, do dia que o Senhor viria para ter um encontro com ele, para o buscar, para o levar. E ele vem dizendo: quando virás a mim? Aí ele vai dizer, aleluias, andarei em minha casa com um coração perfeito. Ou seja, se eu não sei o dia e nem a hora que Cristo virá a mim,
O que eu preciso fazer, aleluias, é me comportar sabiamente na presença do Senhor. O que eu vim liberar para a tua vida nesta noite é, meus irmãos, aleluias, não sabemos o dia e nem a hora, e assim como o salmista Davi, precisamos ser sensíveis à voz de Deus, precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus, e assim tomar a atitude, a decisão de se comportar de maneira sábia, na presença do Senhor, porque não sabemos o dia e nem a hora que Ele há de voltar para nos buscar. Hoje muitos já não acreditam mais na volta do Senhor, muitos hoje têm zombado de Cristo, muitos hoje têm zombado dos servos do Senhor, mas eu creio, aleluia, que é uma igreja que ainda acredita no arrebatamento. Eu creio que ainda há um povo que tem se preparado para breve morar no céu. Eu creio que ainda tem um povo sobre a face da terra que está se separando, se purificando, se limpando para breve se encontrar com o Senhor. Na noite de hoje o que Deus está te dizendo é: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, permaneça sensível à minha voz, porque no momento que você errar, no momento que você transgredir contra a minha palavra, você não vai pensar em desistir, você não vai pensar em parar, mas você vai pensar em melhorar na minha presença. Existem pessoas a qual peca, a qual erra e para no mesmo momento, mas eu venho aqui te dar um conselho de Deus. Errou na presença de Deus, pecou, transgrediu contra o Senhor, transgrediu contra a palavra de Deus, não para, não desista, ser forte, permaneça firme, porque Deus vai te dar forças para que você venha ser alguém melhor na presença de Deus. Deus vai te ajudar para que você possa ser alguém que tenha constância na presença do Senhor, em viver a palavra de Deus. O salmista Davi, aleluias, era alguém, aleluias, a qual não vivia sem a presença de Deus. E nós somos pessoas a qual também somos totalmente dependentes dessa presença. Somos totalmente dependentes dessa graça, aleluias, que vem do céu, aleluias, sobre nós. E o que é que eu aprendo, aleluias, com isso? É que eu preciso ser sensível a essa presença. Eu preciso ter um coração quebrantado diante de Deus, porque se eu não tiver um coração quebrantado, se eu não for sensível à voz de Deus, eu vou pecar, eu vou errar, eu vou transgredir, eu vou me afastar de Deus e não vou se importar. E se tem uma coisa triste, é alguém que se afasta da presença de Deus. Se tem uma coisa triste, é alguém a qual assim se afasta da palavra de Deus. Se tem uma coisa triste, aleluias, é alguém que perde a essência do Espírito de Deus sobre a sua vida. Se tem uma coisa triste, aleluias, é alguém que perde, aleluias, o quebrantamento de Deus sobre a sua vida. Se tem uma coisa triste, aleluias, é alguém que já não tem mais aquela sensibilidade à voz de Deus sobre a sua vida. Na noite de hoje, Deus me trouxe aqui para liberar esta palavra para o teu coração. Não perca a sensibilidade a qual você tem sobre o meu espírito. Não perca o quebrantamento a qual você tem diante da minha presença, porque quando se perde o quebrantamento diante da presença de Deus, aleluias, acaba arrependimento, se acaba, aleluias, vontade de se aproximar diante de Cristo Jesus, porque quando não se tem um quebrantamento, os meus olhos não tá, aleluias, em Deus, mas está nos prazeres a qual assim eu desejo, e os prazeres a qual eu desejo são coisas que me afastam de Deus. Então eu preciso estar com esta palavra guardada
no meu coração, guardada na minha vida, e assim, dia após dia, aleluias, fazer como salmista, ter sensibilidade ao Espírito de Deus, ter sensibilidade ao Senhor, ter sensibilidade, aleluias, diante da presença de Deus. Aleluias, eu não sei a maneira qual você entrou aqui nesta live, eu não sei o jeito que você chegou aqui, mas eu vim aqui liberar esta palavra para o teu coração. Permaneça sensível à voz de Deus, independente do que você passe, independente do que você enfrente, não perca o quebrantamento diante da presença de Deus, porque através do teu quebrantamento diante da presença de Deus, vai fazer com que você alcance vitórias, vai fazer com que você assim realize sonhos, vai fazer com que você assim viva promessas da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E só quem acredita nesta palavra, coloque aí nos comentários: eu acredito e tomo posse desta palavra. Você que acredita nesta palavra, aleluias, escreve aí, glória a Deus, nos comentários: aleluias, eu vou permanecer com um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Aleluias, coloca aí nos comentários, aleluias, profetize, aleluias, como ato profético. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você perdeu, aleluias, o quebrantamento diante da presença do Senhor, e Deus está te dizendo, mais uma vez eu repito: meu filho, minha filha, volte a ter aquele quebrantamento que você tinha diante da presença do Senhor, porque assim, quando como o salmista faz uma pergunta para o Senhor dizendo: quando virás a mim? Porque ele não sabia o dia que o Senhor ia vir até ele. Assim é nós perguntamos: Senhor, quando o Senhor vai vir? E não sabemos esse momento quando vai chegar, mas de uma coisa nós sabemos: que vai chegar, e de que nós precisamos estar preparado, de que nós precisamos estar com esse quebrantamento nas nossas vidas, para assim alcançar o lugar que Deus tem preparado para com as nossas vidas. Ah, Samuel, mas você não sabe o que eu tenho passado. Samuel, você não sabe o que eu tenho enfrentado. Você não sabe o que eu tenho passado, o que eu passei. Aleluias, mas eu venho aqui te dizer: eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu sei. Aleluias, o Deus desta palavra é grande, e Ele vela pela sua palavra sobre as nossas vidas. Você tem promessa, você tem chamado, e Deus não te chamou para ficar com um coração endurecido. Deus não te chamou para perder a sensibilidade ao Espírito dele, mas Ele te chamou a ser sensível à sua presença. Deus te chamou para ser quebrantado diante da sua presença. Deus te chamou, aleluias, para fazer algo grande sobre a sua vida. E nesta noite é a noite de voltar, é a noite de voltar aquela sensibilidade, sabe? A sensibilidade de quando nós falávamos uma palavra errada e o Espírito tocava nas nossas vidas e nós descíamos na oração e começava a dizer: Deus, me perdoe. Deus está dizendo: é noite de voltar. Existem pessoas que já não têm mais essa sensibilidade. Existem pessoas que falam cada palavrão. Existem pessoas, aleluias, que fazem tantas coisas e já não têm, aleluias, mais um incômodo espiritual. E Deus está dizendo: é noite de você se preocupar e voltar novamente a ter essa sensibilidade ao meu Espírito. Quando não se tem uma preocupação mais de ser sensível à voz de Deus, de ser sensível à palavra de Deus, aleluias, é momento de se preocupar, é momento de analisarmos as nossas vidas e ver onde nós erramos e se levantar novamente e buscar o quebrantamento diante da presença de Deus, pois é o quebrantamento, é a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus que faz com que nós, aleluias, assim se aproxime mais de Cristo, pois é o quebrantamento, a sensibilidade, a
Deus, que gera o arrependimento, dos nossos pecados. Aleluias, glória a Deus. Eu estou todo suado aqui, aleluias, mas eu preciso entregar esta mensagem de Deus para o teu coração. Jesus está voltando, Jesus virá e nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, precisamos estar andando com esta palavra. Tá difícil, permaneça firme, aleluias, assim como o salmista Davi tomou a decisão de se comportar sabiamente na presença do Senhor, no caminho perfeito do Senhor. Se comportar sabiamente no caminho perfeito do Senhor quando as lutas vêm para mim parar, eu vou decidir, vou agir de maneira sábia, eu vou decidir e escolher permanecer e não parar, vou escolher não retroceder, vou escolher não correr, aleluias, não desistir daquilo a qual Deus entregou sobre as minhas mãos, mas vou escolher perseverar, pois a perseverança nos conduz à vitória. Samuel, estou passando por um problema a qual nem eu sei como eu vou resolver. Você não sabe como você vai resolver, aleluias, mas Deus sabe como Ele vai fazer, aleluias, e quer um conselho de Deus para a tua vida. Permaneça firme, continue orando, pois através da tua oração Deus vai gerar milagres. Através da tua oração, o milagre de Deus vai acontecer. Através da tua oração, Deus vai fazer grandes coisas. Quem crê nesta palavra, aleluias, esta palavra veio direto do céu, aleluias, para a tua vida. Esta palavra veio do alto, aleluias, para a tua vida nesta noite. Quem sabe você chegou aqui triste, desanimado, precisando ouvir a voz de Deus. Nesta noite Deus está falando com você, meu filho, minha filha, aleluias, permaneça firme, não desista. O que acontece é que nós, muitas das vezes, devido, aleluias, não acontecer as coisas como nós planejamos, como nós projetamos, se entristecemos, abaixamos a cabeça, ficamos de cabeça baixa, mas Deus está dizendo, meu filho, minha filha, levanta a cabeça, as coisas não vão acontecer do teu jeito, as coisas não vai acontecer da tua maneira, mas vai acontecer conforme a minha vontade. E diz a minha Bíblia Sagrada que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Meu querido, minha querida, é melhor nós vivermos a vontade de Deus do que nós vivermos a nossa vontade. Irmão Wesley, é melhor nós viver aquilo que Deus tem preparado para nós do que nós viver aquilo a qual nós desejamos viver, porque muitas das vezes o que eu desejo viver, o que eu desejo vivenciar é coisas que vai me afastar de Deus, é coisas que vai fazer com que eu venha desviar, aleluias, da palavra de Deus. E Deus está dizendo que eu tenho para você, não me afasta de mim, mas o que eu tenho para você faz com que você seja mais íntimo da minha presença. Pega esta palavra para a tua vida, aleluias. O salmista, ele tinha uma sensibilidade ao Espírito de Deus. O salmista Davi, ele era sensível à voz de Deus. Ele pecou, adulterou, mas se arrependeu, aleluias, e começou a tomar decisões sábias na presença de Deus. Não é em vão, aleluias, não é à toa que quando Saul, o primeiro rei de Israel, assim desobedece a voz de Deus, decide fazer do seu jeito, que o Senhor vai rejeitar o seu reinado, Deus vai escolher a Davi. Por que Deus vai escolher a Davi? Porque Davi, ele era alguém que tinha
vida com Deus, era alguém que tinha intimidade com Deus, era alguém que não fazia a sua vontade, mas fazia a vontade de Deus, era rejeitado pela sua família, mas fazia a vontade de Deus. Por que rejeitado pela sua família? Quando Samuel vai à casa de Jessé, quando Deus fala, Samuel vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho provido-me de um rei. A Bíblia diz que Jessé, ele vai convidar todos os seus filhos, mas ele não convida a Davi, que estava lá no campo, apacentando as ovelhas. Ele poderia chamar a Davi para assim estar lá presente no momento a qual ali eles iriam passar na frente de Samuel para ver se aqueles era um dos quais o Senhor tinha provido para reinar. Só que talvez Jessé, talvez os filhos de Jessé, irmãos de Davi, olhava para Davi e dizia: esse daí é pequeno, esse daí não presta, aleluias, para reinar, esse daí não tem capacidade. Mas uma coisa, glória a Deus, me chama a atenção, é que Deus, ele escolhe aqueles a qual muitos não dão nada. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são. É você mesmo que Deus está te escolhendo para uma grande obra, ainda que muitos te despreza, ainda que muitos, aleluias, não valorize aquilo que Deus entregou sobre as tuas mãos. Pode ter certeza, meu querido, minha querida, que Deus está te separando, te selecionando para uma grande obra. Eu creio que nesta noite Deus está selecionando pessoas, aleluias, para uma grande obra. Eu creio que nesta noite Deus está selecionando pessoas, aleluias, para fazer coisas grandes, aleluias, diante do seu reino. A família está dizendo que você não vai crescer, os teus amigos estão dizendo que esse teu chamado não vai prosperar, mas Deus está dizendo: vai prosperar, vai crescer, vai fluir, porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, aleluia, foi eu que te libertei, foi eu que te purifiquei para fazer a minha obra. O que Deus te diz nesta noite é: tão somente persevere e não perca a sensibilidade ao meu espírito, porque o tempo de exaltação está chegando para a tua vida, o tempo de exaltação de Deus está chegando para a tua vida. Ah, irmão Samuel, diante de tudo a qual está acontecendo no mundo, Deus vai me honrar? Deus vai honrar, porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos viver o melhor de Deus, vamos viver o melhor da terra, ainda que nós passe por luta, mas maravilhas nós vamos contemplar, nós vamos viver maravilhas de Deus. Sabe por quê? Porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso. Existe umas pessoas incrédulas, existe uns hipócritas, uns fariseus, uns saduceus, aleluias, a qual diz porque Deus é bom e permite tudo isso acontecer. Aí a gente começa, olha, aleluias, e vê que é por causa dele próprio, é por causa do próprio ser humano, a qual, aleluias, não quer ser sensível à presença de Deus, a qual não quer ter um quebrantamento diante de Deus, a qual quer fazer as coisas do seu jeito. E quando o ser humano decide não mais fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade, ele começa a se afastar de Deus. Por quê? Porque já não tem mais um coração quebrantado. O que eu acabei de falar, que o quebrantamento gera arrependimento. Então, quando não se tem, irmã, aleluias, Karen, aleluias, um quebrantamento, não tem arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem importância de estar firme com Cristo, que é o que está acontecendo hoje. Aleluias, muitos hipócritas, aleluias, que conhecem a palavra e ainda tem coragem de dizer: se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Aleluias, dá vontade de pegar a Bíblia, tacar a Bíblia na cabeça deles e dizer: meu filho, aleluias, abre os teus olhos, tudo isso tem acontecido, é por conta que o ser humano deixou de ser quebrantado diante da presença do Senhor. Mas eu creio que ainda há um povo sobre a face da terra que ainda é fiel, que ainda tem estado, aleluias, com o coração quebrantado diante da presença de Deus, aguardando a volta de Cristo Jesus. Aleluias. E pode ter certeza que Deus
vai te honrar, a recompensa de Deus vai chegar. Existem pessoas, meus irmãos, que olham para nós e, aleluias, pode até dizer, aleluias, aquele ali todo dia está indo para a igreja, aquele ali, aleluias, aquela ali, todo dia passa na minha rua com a Bíblia debaixo do braço, o que tanto ele faz, aleluias, e por que, aleluias, todos os dias ele está na igreja, servindo a esse Deus que ele diz ser poderoso e está passando por isso, está passando por esta luta, está passando por essa dificuldade. Ei, meu irmão, não dê ouvido a esse tipo de pessoa, dê ouvido à voz de Deus, porque a situação a qual você passa hoje, que é difícil, pode ter certeza que Deus está pelejando, Deus está trabalhando, Deus está pelejando, Deus está agindo pela tua vida. Aleluias. Eu estou cheio de Deus aqui nesta noite, aleluias, e eu creio que vidas estão sendo edificadas pela palavra de Deus. Convide, aleluias, 10 pessoas para estar conosco aí na live. Estou aqui compartilhando esta live. Existem pessoas que nesta noite são sedentas, aleluias, de uma palavra. Existem pessoas nesta noite que são sedentas de ouvir, aleluias, a voz de Deus. Existem pessoas que são sedentas de ouvir uma mensagem do céu. Existem pessoas que são sedentas de ouvir a palavra de Deus, pessoas a qual muitas das vezes entra aqui triste, pensando em parar devido aos problemas, às aflições da vida, mas eu venho aqui dizer, aleluias, como servo do Senhor, como irmão em Cristo de cada um de vocês, e dizer, não pare pelo problema, não pare pela dificuldade, não abra mão da casa de Deus, não abra mão da presença do Pai pelos teus prazeres, pois o que Deus te oferece é bem melhor. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Nós vamos também estar orando pela vida dos irmãos. Continue aí na live. Daqui a pouco eu quero estar orando, aleluias, pela tua vida. Daqui a pouco eu quero estar apresentando a tua vida diante de Deus. Eu não sei qual é a tua causa, mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que o poder do meu Deus é tão grande, aleluias, para fazer, aleluias, que com que o enfermo seja curado, que o paralítico ande, aleluias, que o leproso seja limpo da lepra, aleluias, que o oprimido seja liberto dos demônios, aleluias, e o nome do Senhor seja glorificado, porque nós não temos mais visto esse tipo de milagre, esse tipo de maravilha, sinais acontecer, e na Bíblia Sagrada a gente vai ver, narrar muitos acontecimentos desses, é justamente por causa disso, porque já não se tem mais um quebrantamento diante de Deus, já não se tem mais um quebrantamento diante da presença do Senhor. E quando se tem um quebrantamento diante da presença de Deus, estamos acreditando que Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Quando se tem sensibilidade ao Espírito de Deus, aleluias, eu estou crendo, confiando, acreditando que Deus vai fazer algo pela minha vida. Nesta noite, Deus está dizendo, aleluias, existem problemas teus a qual você tem enfrentado, que você não sabe como vai resolver. Mas nesta noite eu te apresento a solução, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, é a solução. Ele pode fazer, ele pode resolver, ele pode operar, ele pode determinar, ele pode determinar, ele pode determinar, ele pode concretizar, ele pode fazer o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluias, não perca a sensibilidade do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eita glória, eu estou aqui todo suado, aleluias, mas eu preciso entregar, aleluias, aquilo que Deus colocou ao meu coração. Eu preciso ministrar esta palavra sobre a tua vida, porque a partir de hoje, aleluias, você vai dormir tranquilo, tranquila. A partir de hoje você vai dormir dizendo, meu Deus, eu quero ser mais sensível à tua presença. A partir de hoje você vai dormir dizendo, meu Deus,
eu quero me aproximar mais de ti, meu Deus, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Você não vai dormir, aleluias, mais, aleluia, sem vontade de orar, mas vai dormir com mais vontade de orar. Você não vai dormir, aleluia, sem vontade de ler a palavra, mas vai dormir com mais vontade de ler a palavra. Você não vai dormir triste, você não vai dormir preocupado, você vai dormir descansado na noite de hoje. Você não vai dormir aflito nesta noite, pois nesta noite Deus, ele te visita e te diz: meu filho, minha filha, permaneça firme, permaneça com a sensibilidade à minha voz, à minha palavra, pois eu estou pelejando, eu estou trabalhando, eu estou agindo em prol à tua vida. Talvez você está como o povo de Israel, aleluias, aquele povo a qual noutra hora estava no Egito, sendo afligido, aleluias, por Faraó. Quando o povo sai do Egito, diz a Bíblia que o povo vai passar, aleluias, pelo Mar Vermelho, aleluias, quando o povo vai passar, aleluias, atravessar para o outro lado, aleluias, está o mar. Quando o povo olha para trás, está Faraó, juntamente com seus servos, vindo atrás do povo para levar o povo novamente para o Egito. Quando olha para a esquerda, não vê saída. Quando olha para a direita, não vê saída. Quem sabe você está assim, está olhando para frente, está vendo a tempestade, está olhando para trás, está vendo as calúnias, está olhando para o lado, não está vendo saída, está olhando para o outro, não está vendo solução. Mas na noite de hoje, sabe o que Deus acabou de me dizer aqui? Tá olhando para frente, não tá vendo nada, tá olhando para trás, está vendo calúnia, tá olhando para o lado, não tá vendo saída. Olha para o céu, olha para o céu, pois é do céu que vem o teu socorro, é do céu que vem a tua força, é do céu que vem a tua força. É do céu que vem o teu refúgio. Quantos creem nesta palavra? Aleluias. Coloca aí, glória a Deus, eu creio, aleluias, aleluias. Aí mesmo na tua casa diz: eu tomo posse desta palavra. Como servo do Senhor, aleluias, eu quero te dar um conselho. Tá olhando para frente, tá vendo a tempestade, tá olhando para trás, tá vindo as calúnias, tá olhando para o outro, não tá vendo solução para os teus problemas, tá olhando para o outro, não tá vendo saída. Olhe para o céu, olhe para cima, olhe para cima, olhe para o alto, pois é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua força nos momentos difíceis. Não para, nos momentos difíceis, não desista, nos momentos difíceis, não retroceda, mas entrega tudo nas mãos do Senhor. Acalma o teu coração, pois o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluias. Foi esta palavra a qual o Senhor assim ministrou ao meu coração. Que você guarde esta palavra bem no teu coração. Eu vou estar compartilhando esta palavra, aleluias, e você pode, assim que acabar a live, compartilhar com mais amigos e deixar também os teus comentários logo após, quando esta live foi encerrada, porque os comentários que os irmãos fazem aqui, aleluias, no momento que a live está sendo gravada, não fica salvo. Então eu peço que todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, quando terminar a live, que a live for salvo, vai lá, deixa o seu comentário, aleluias, eu recebo esta palavra, eu creio nesta palavra profética, eu creio na minha vitória. Eu tenho certeza, aleluias, que assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas por intermédio da palavra de Deus. Pois, aleluias, existe muitas pessoas que a intenção realmente, aleluias, é ganhar visualizações, é ganhar curtidas. A minha aleluias, mas é para fazer com que a palavra de Deus seja levada a mais vidas. A minha intenção aqui é fazer com que mais vidas sejam impactadas pela palavra de Deus, porque quantos de nós, noutra hora, se encontrávamos tristes, aflitos,